horas e 13 minutos aqui na Futura FM, um dia chuvoso hoje. Sexta-feira, dia de bastidores da política, já está no nosso estúdio Tenente Melo. Um bom dia, tá com você. Bom dia, Duarte, bom dia a todos os ouvintes. Uma sexta-feira chuvosa, nem o Facebook está na velocidade normal hoje, tentando abrir aqui. Então por isso a gente atrasou um pouquinho para iniciar o programa, mas já estamos no ar, nos bastidores da política, através da Rádio Futura, para todos os nossos ouvintes. Quero começar pedindo desculpas pela voz, mas final de semestre, professor está com a voz comprometida mesmo. Aproveitar então para iniciar o programa, mandando um grande abraço para os meus alunos, os alunos do Colégio de Sucesso, que iniciam na próxima semana, sua última semana de aula, antes do recesso, e para os meus alunos do 19 de março também, que ontem à noite fizeram um grande evento lá no Teatro Municipal, um evento de encerramento de semestre, uma grande noite cultural com a participação dos professores, dos pais. Um grande orgulho para mim poder participar de um evento desse porte, juntamente com os meus alunos e os meus colegas professores da escola do 19 de março. Um grande abraço a todos, bom recesso, boas férias, aproveite para descansar que o segundo semestre volta e o Enem está chegando. Bom, temos aí alguns assuntos para abordar no programa de hoje, relacionados ao dia a dia da nossa Câmara Municipal. O vereador Renato Moraes tinha confirmado conosco presença hoje aqui, espero que ele chegue ainda a tempo. A chuva pode ter atrapalhado ele, mas se ele chegar, vai ser um prazer recebê-lo aqui. Bom, nós estamos ao vivo pelo Facebook também, Facebook da Rádio Futura FM. Você pode conectar aí, acompanhar ao vivo o programa, mandar a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Na hora que abrir aqui, a gente acompanha a sua pergunta pelo nosso Facebook também. Um abraço para o Sebastião Rieira, acabou de nos cumprimentar ali pelo vídeo do estúdio. E vamos dar início, Duarte. Temos alguns projetos de lei em andamento na Câmara, alguns estão dando o que falar nas redes sociais. Ontem mesmo eu recebi algumas mensagens de alguns integrantes da imprensa local, fazendo perguntas sobre um projeto que está dando aí muito buchicho nas redes, que é um projeto de proibição de alimentar pombos na cidade de Itajubá. Várias pessoas comentando a importância e relevância desse tipo de projeto, mas enfim, vamos discutir aí com você, ouvinte, sobre esse projeto aí. Além desse, tem também um projeto de lei de autoria do vereador Renato, era até por esse motivo que ele viria hoje conversar com a gente, que é sobre a regulamentação dos aplicativos de transporte passageiro da cidade, Uber e companhia. Então faz necessário, embora haja uma lei federal que já preveja isso, é necessário que cada município regulamente esse serviço no âmbito da cidade, para que seja possível fazer fiscalização, para que seja possível a polícia ou a própria guarda municipal ter o respaldo para fazer a fiscalização desse tipo de serviço, evitando assim a proliferação de motoristas clandestinos que se dizem ser do aplicativo, mas na verdade não o são. E acaba pondo em risco não só a segurança dos passageiros, mas também a qualidade do serviço prestado. Então é outro assunto também que nós vamos debater. Também tem alguns dois tópicos que foram discutidos ao longo da semana lá na Câmara Municipal. Ontem nós recebemos a visita na Comissão de Educação do secretário de Cultura e Turismo, Massoud Nassar, acompanhado da assessora Lia Eva também. Esteve lá prestando contas sobre os eventos de 200 anos da cidade. Também o plano diretor continua em andamento. Na próxima semana haverá a participação da secretária de Planejamento, Edna, na reunião de comissão, e aí a gente vai debatendo sobre esses assuntos. E um outro assunto também que foi levado à tona nas redes sociais foi a questão do CAGED. Você, ouvinte que não sabe o que é o CAGED, é um índice que mede o número de vagas de empregos criadas e perdidas no país inteiro. E esse índice ele existe já há uns 12, 15 anos, e ele mede o número de vagas de empregos geradas ou perdidas em cada cidade do Brasil. E foi assunto aí nas redes sociais também essa questão, que divulgou o índice do mês de maio, e que é o último atualizado, né? E aí algumas pessoas discutiram, alguns vereadores levaram essa questão
para as redes sociais, a gente vai debater aqui também. Então tem vários assuntos, você ouvinte, acompanhe conosco o nosso programa, que a gente vai poder navegar bastante aí sobre esses temas. E repito, agora sim, nós estamos aqui no ar, o Duarte está colocando a câmera que está agora sim, ó, essa câmera aí está com o efeito ativado. Deixe sua pergunta, tire sua dúvida sobre esses temas que eu citei, ou algum outro que você possa ter alguma dúvida sobre algum projeto que esteja em andamento na Câmara Municipal. Bom, vamos começar pelo mais importante, abusando aqui um pouquinho da minha ironia, né? Um projeto de lei deu entrada na casa para discussão sobre a proibição de alimentação de pombos, né? As pessoas veem a notícia na internet, evidentemente, nem todo mundo tem a obrigação de saber como é que funciona a Câmara com detalhes, mas os passos do processo legislativo, eles são vários, são até de certa forma demorados para garantir que um projeto de lei, quando chegue no plenário da Câmara, que é o momento em que os vereadores podem votar sim ou não por um projeto, ele já esteja bem discutido. Então, quando ele dá entrada na casa, ele é lido na primeira sessão ordinária, aí que começa o andamento do projeto de lei dentro da Câmara Municipal. Esse projeto de proibição de alimentar pombos é de autoria do vereador Kleber Davi. E agora que ele está dando início no processo, ele acabou de sair do setor jurídico e acabou de passar pela primeira comissão permanente. Então, são várias comissões temáticas que nós temos na Câmara, e esse projeto passou agora pela primeira, né? Até a notícia que saiu aí nas redes foi que o projeto que proíbe alimentar pombos, foi aprovado o seu parecer. Aí a pessoa lê, né, o ouvinte, a pessoa está na rede social, o projeto foi aprovado, acha que ele já foi votado pelos vereadores e que já vai se tornar lei. Não, foi aprovado o parecer sobre o projeto. Ou seja, o projeto, ele, a princípio, não apresenta nenhuma irregularidade, nenhuma inconstitucionalidade. Aí ele vai passar ainda por outras comissões temáticas relacionadas ao tema, provavelmente Constituição, Meio Ambiente, esse tipo de comissão que deve discutir o projeto. Só depois de passar por todas as comissões é que ele vai para o plenário para ser votado. Esse tipo de projeto de lei, caros ouvintes, ele está se tornando cada vez mais comum, um modismo, né? A gente até costuma citar lá na Câmara, que são os famosos vereadores que montam currículo de projeto de lei. Eles querem sair da Câmara com um currículo extenso para dizer que aprovou muita lei. E é por isso, não se espante, se você acompanhar as sessões ordinárias da Câmara, você vai ver que é comum, é frequente a criação do dia disso, dia daquilo, semana amarela, semana verde, semana rosa, semana branca, para homenagear alguma coisa, para fazer campanha alusiva a alguma coisa, só para poder encher linguiça e dizer que aprovou lei. São leis que, no fundo, trazem pouco retorno, trazem pouco resultado prático, mas acaba preenchendo o currículo daqueles que se importam com esse tipo de resultado. Aí vai de cada um avaliar a importância e relevância dos temas que são discutidos. Esse projeto ainda vai entrar em plenário, aí sim que nós vamos ver o tipo de tratativa ou de desfecho que vai dar, se vai ser aprovado ou não vai ser aprovado. Se você tem sua opinião formada, procure o seu vereador, procure um vereador que você conheça ou que você votou e está na Câmara e dê a sua opinião para ajudá-lo a votar no dia de acordo com o que pensa o seu eleitor. Esse projeto, eu falei, é um dos, né, que chega lá nesse modelo, que é modismo hoje em dia no Brasil, assim como também está em tramitação o projeto de lei que proíbe sacolinha plástica nos supermercados, nos comércios, e outro que também deu entrada, está em processo inicial ainda, Duarte, que proíbe canudo plástico também, que é moda nas grandes cidades, moda nas cidades litorâneas, em razão do risco que esses canudos representam para animais marinhos, como baleias, como as tartarugas, e por esse motivo, como é moda, também foi aqui para Itajubá, está em discussão na Câmara, não chegou ainda no plenário, repito isso, não chegou para votação, mas uma hora vai chegar, e aí, tá lá, queremos proteger as nossas baleias de Itajubá também, sendo que 100% do nosso lixo é destinado ao nosso aterro, que é controlado, que é
reconhecido aí nacionalmente como um exemplo de aterro que funciona e funciona bem. Então, qual é a relevância e a importância desse tipo de projeto em Itajubá? Sinceramente, eu não consigo enxergar. Pode ser que tenha, não sou dono da verdade. Vamos aguardar o projeto chegar no plenário e ouvir o que os autores têm a dizer sobre isso. Tá havendo, Melo, uma conscientização, principalmente nessa parte dos canudinhos, que eu, por exemplo, trabalho em restaurante, as pessoas, muitas, não sei se já vêm de cidades litorâneas com essas ideias, que o pessoal viaja daqui, né, para Ubatuba, Caraguá, vão para outras cidades. Parece que no Maranhão já houve proibição. Essa proibição, eu creio que ela deva ser regulamentada. Aqui para Itajubá, realmente, eu fiquei... Mas, assim, o consciente coletivo está trazendo isso para a discussão. Duarte, você chegou num ponto que eu comentei aqui no programa passado com o Luciano, que era o seguinte: esse tipo de postura, esse tipo de comportamento, eu vou até que fazer uma propaganda de novo, que eu fiz semana passada, ela não pode partir, na minha opinião, por lei. É evidente que o Maranhão é um estado que vive da exportação do seu produto marinho. É camarão, é lagosta. Então, o litoral maranhense é muito forte. Então, ele precisa ter essa preocupação com o seu litoral, de manter o litoral não poluído. Porque é um estado que vive disso. O Rio de Janeiro é um estado que vive não só turisticamente, mas também da economia gerada pelo que os pescadores, né, conseguem através do seu litoral ali. Não é a realidade para Minas. O mar não conseguiu chegar aqui ainda, muito menos em Itajubá, na altura que estamos. Mas esse tipo de comportamento, de postura, na minha opinião, tem que partir da sociedade para a lei, não o contrário. E eu citei aqui um exemplo. Você falou, você trabalha em restaurantes e já percebe isso através dos seus clientes. Já tem comércios, restaurantes na cidade que já não usam canudo plástico. Por quê? Porque não querem. Eles quiseram dar o exemplo, partir na frente, não foi preciso lei, não foi obrigado ninguém exigir, mas como é um ponto que costuma receber pessoas de fora, não estou falando aqui do Café Floresta, estou falando porque eu fui lá e vi. Ao pedir uma bebida, o canudo que veio foi o canudo metálico, não foi o canudo de plástico. Várias cidades de São Paulo estão usando agora o canudo de macarrão, canudo feito de macarrão, de massa de macarrão. É uma outra opção também. Não é lei. Ou seja, é uma iniciativa. Estão sendo estudadas alternativas viáveis e isso estimula a criatividade. Eu acredito que o desenvolvimento sustentável ele parte da conscientização da pessoa, da comunidade. Quer falar sobre a importância do canudo? Vai na escola e fala sobre isso para as crianças. E aí as crianças vão falar para os pais. E aos poucos essa cultura vai se tornando uma rotina e uma realidade na sua cidade, na sua região, no seu estado, no seu país. Não é, na minha opinião, por meio de lei que a gente vai conseguir. Quando você impõe uma lei desse tipo, que atinge todo o comércio de uma vez só, você atrapalha a atividade econômica numa cidade, num estado, num país, onde nós estamos com um problema seríssimo de geração de emprego, um problema seríssimo de manter empresas e pequenos comércios abertos e funcionando. Não é hora, não é o momento e muito menos, na minha opinião, o jeito certo de fazer. O impacto negativo é maior do que os benefícios que isso traz. Você chegar para um comércio e falar, a partir de agora você não pode mais usar canudinho plástico e nem usar sacolinha plástica, vai travar os dois ao mesmo tempo. Não é a hora de fazer isso e nem a maneira certa, na minha opinião. Já tentamos isso 5, 6 anos atrás, aqui em Itajubá, acho um pouco mais, né? Falando das sacolinhas plásticas. Não deu certo, teve que voltar atrás. Agora vem de novo essa discussão. Eu acho que o melhor caminho é conscientiza os pequenos, conscientiza a molecadinha que está começando a crescer, ter consciência do que está fazendo, porque eles vão comprar a ideia. Comprando a ideia, eles vão chegar lá onde o Duarte trabalha, no restaurante, e falar, olha, eu não quero canudo. Aí daqui a pouco chega o outro também falando que não quer. O próprio estabelecimento vai perceber que os seus clientes não querem. E gradativamente, de maneira natural, vai deixar de usar. Talvez uma cidade litorânea que vive do que extrai do mar não possa esperar isso. Mas nós, cujo lixo vai 100% para o aterro, talvez pode se dar esse direito de esperar que a evolução da conscientização da nossa população chegue até os comércios de maneira natural. É assim que eu acredito. Acho que a imposição de uma lei, ela atrapalha mais do que ajuda em casos desse tipo. Repito, isso está sendo discutido na Câmara e você, ouvinte que está acompanhando a gente e que está de olho no que não acontece na Câmara, deixe a sua opinião, fale com o seu vereador.
o que você pensa sobre esse tema. Aqui no jornal já temos algumas mensagens já. A Júlia Ramos mandou aqui. É importantíssimo e concordo plenamente. Tem que atingir as crianças e elas vão levar esse hábito para a família. Quantos exemplos nós já temos disso, né? A formação do círculo virtuoso. Eu lembro, como a própria Júlia falou aqui, quando da obrigação do uso de cinto de segurança, houve muita reportagem na época e matérias na época, quando o Código Nacional de Trânsito mudou obrigando o uso de cinto de segurança, até então não era obrigatório. Os pais passaram a usar porque as crianças chegavam da escola falando que se o pai não usasse, o pai podia morrer no carro. Quantas reportagens nós vimos sobre isso? Ou seja, a lei impôs, porque se era pego sem cinto, multava? Sim, isso aí foi uma coisa que veio de impacto. Mas muitos dos pais, e eu falo isso pelo meu pai, que lá morava no interior do Ceará, hoje não está mais entre nós aqui, na sua geração, que ele nasceu, cresceu, criou-se, sabendo que o cinto não era necessário, naquela época que carregava os filhos no porta-malas do carro, carregava em cima da carroceria da caminhonete, ele tinha uma caminhonete para carregar refrigerante que ele vendia. Então, ele cresceu com essa cultura, para ele não era importante, mas ele não conseguia explicar isso para o neto dele. Quem era a pessoa mais importante na vida dele? O neto dele. Exato. Então, se o neto falava, põe o cinto, aí eu vivia meu pai para cima e para baixo com o cinto dentro do carro. Então, esse é o jeito certo de você mudar a cultura, a conscientização de uma sociedade. Né? E seguindo a mesma lógica aí para os outros projetos que hoje são moda, mas eu espero que isso seja tratado com a tranquilidade que merece e da maneira correta como deve ser feito. Mandar uma mensagem aqui também para a Luzia, para o Guilherme. Bom dia para vocês, um grande beijo. Para o João Carlos, evangelista, João Carlos pergunta, e a negociação da renovação com a Valônia, como está? Vai renovar? João Carlos, essa é uma decisão que cabe ao Executivo, né? Não cabe ao Legislativo, mas só para esclarecer para você, como a gente já falou aqui em programas passados, a Valônia, o contrato da Valônia encerra agora por esses dias, né? Se eu não me engano, semana que vem. A Câmara realizou uma audiência pública sobre isso, pegou todas as informações que ela conseguiu obter através de representantes de entidades que lá tiveram, de pessoas físicas que estiveram também na Câmara e deram a sua opinião, juntamos isso tudo numa ata, que é a ata da reunião, e encaminhamos para o Executivo como propostas de sugestões para que o contrato, para o novo contrato, seja via renovação, seja via licitação, que fossem incluídas aquelas sugestões levantadas pela audiência pública. No momento, isso é o máximo que a Câmara pode fazer, porque a decisão de executar ou não um contrato de serviço é do Executivo. A partir do momento que o contrato foi assinado, cabe a nós, Poder Legislativo, fiscalizar a execução desse contrato. O que eu posso te tranquilizar, João Carlos, é que os representantes da Prefeitura que lá estiveram, eles elencaram uma série de exigências que fizeram a Valônia para a renovação do contrato. Como nós já temos uma empresa que está prestando serviço, há possibilidade do contrato ser renovado. Então a Prefeitura usou essa prerrogativa, só que apresentou para a empresa, né, no caso a Valônia, uma série de exigências para que o contrato fosse renovado. A gente comentou sobre isso aqui, acho que 2 programas atrás. A implantação do bilhete único, a troca da frota, novas linhas que seriam mais ágeis, porque faria só o trecho bairro-centro e a pessoa poderia trocar de ônibus sem pagar passagem, sem pagar outra passagem. Instalação de aplicativo de monitoramento de cada ônibus, onde ele está, que horas chega no ponto, para poder tanto a Prefeitura poder fiscalizar melhor, bem como o usuário, saber se o seu ônibus vai atrasar ou não, troca de todos os pontos de ônibus, uma série de pontos que a Prefeitura exigiu da empresa. Tem uma cláusula muito importante também, o contrato a ser renovado, ele será renovado por 15 anos, assim como é o atual. Só que uma exigência da Prefeitura foi incluir no novo contrato, que daqui a 60, se renovado o contrato, depois de 60 meses, ou seja, 5 anos, o contratante, a Prefeitura, pode reavaliar se o contrato deve ser mantido ou não. Se a empresa estiver prestando serviço conforme prometido, mantém-se o contrato. Se não, o contratante, no caso da Prefeitura, teria a liberdade, através dessa nova cláusula, de cancelar o contrato sem nenhuma multa, sem pagamento de multa. Então, eu acho isso aí um grande avanço
no tipo de contrato, esses contratos de longo prazo que são necessários, senão a empresa não se interessa, não vem. Então a prefeitura ela fica meio que aí entre a cruz e a espada, né? Se fizer um contrato muito curto, a empresa não vem porque para ela não é financeiramente viável. Se faz um contrato muito longo, como é esse que nós temos aí, tem-se aí uma dificuldade muito grande de você romper um contrato, as multas cobradas, as exigências para isso é muito burocrático. As pessoas falam que é fácil, não é fácil. Quem está lá dentro sabe disso. Então a inclusão de uma cláusula no contrato que prevê que depois de 5 anos do contrato assinado, a prefeitura teria a oportunidade de fazer uma avaliação através de uma comissão independente, se o serviço está com qualidade ou não, eu acho isso aí um grande avanço. Agora, se isso vai ser aceito ou não pela empresa, sumiu a mensagem dele aqui, você que fez a pergunta, nós vamos aguardar, nós não temos essa informação, porque, repito, é um processo interno e exclusivo do Poder Executivo. Mas como é semana que vem, que é o prazo final, nós vamos nos informar e na próxima sexta-feira a gente traz a resposta para você. Só te cortando um pouquinho. A Valônia está aqui bastante. Eu estou ouvindo bastante essa discussão também da renovação do contrato e eu não vi ninguém perguntar se outras empresas estiveram interessadas. Até porque se uma outra empresa interessasse em concorrer com a Valônia, há um estudo de viabilidade que ela tem que fazer muito antes, né? Sim. Na verdade é o seguinte, até onde eu sei, nenhuma empresa mostrou interesse de vir para Itajubá. Se a prefeitura decidir por fazer a licitação, ela vai precisar de um prazo realmente para isso. Ou seja, chegou-se à conclusão que a renovação não será viável. Ou seja, a Valônia não aceitou as exigências apresentadas pela prefeitura, não conseguiram negociar um novo contrato, então a prefeitura vai ter que fazer uma licitação, processo de licitação completo. Então ela vai precisar ir pelo menos uns 6 meses. O que acontece? Durante esses 6 meses a Valônia continuaria prestando serviço, né, até que o processo licitatório fosse concluído. Nós temos alguns exemplos aí de cidades próximas nossas, né, Pouso Alegre, Varginha, que recentemente participaram de um processo de licitação. E temos informação oficial, não só das prefeituras, né, das cidades que eu citei, mas também de usuários, de pessoas que frequentam, que costumam utilizar os serviços de ônibus, que o resultado não foi favorável. A princípio pareceu positivo, pareceu melhorar, mas as empresas que assumiram, né, o serviço de transporte coletivo nessas cidades através da nova licitação não estão dando conta, não estão conseguindo cumprir as exigências mínimas que o contrato apresentava. Então, assim, é um assunto muito complexo, é um assunto muito complicado, mas que cabe a nós fiscalizar ponto a ponto, porque a prioridade aí tem que ser a garantia de um serviço prestado com qualidade para a população e com um preço de passagem que seja justo e não seja abusivo. Então, assim, é um assunto que muita gente realmente fica de olho e nós estamos também acompanhando esse desenrolar aí. Então, eu reforço aqui, na próxima semana a gente traz novas informações, caso tenha alguma atualização nesse processo. Mandar uma mensagem aqui para a Eliana, para o José Geraldo, mandou um bom dia para mim, para o Duarte, bom dia para vocês também. Doriedson Xavier, ou muda ou melhora, tem que haver mudança sim, concordo com você. A mudança da qualidade de prestação de serviço tem que haver sim, isso aí é nítido para todos nós. Carlos Alberto, grande Carlão, muito obrigado pela mensagem, grande abraço. O Ariel também mandou mensagem aqui, o Ariel, grande amigo nosso, ex-aluno da Unifei. Bom dia, Melo, concordo que não é estabelecendo leis que mudamos o rumo das coisas, assim como você falou, mas estamos em um momento em que o meio ambiente está ameaçado. Pelo menos ao meu ver, nesse sentido, que tipo de ações você acredita que poderiam ser tomadas por políticos em geral? Ariel, uma boa sugestão seria nós apresentarmos algum tipo de, como que eu posso falar, de benefício para quem toma atitudes como a que eu citei aqui, né? Estabelecimentos que tomam a frente e fazem aí, e dou um exemplo. Eu citei aqui o Café Floresta, eu não estou ganhando R$1 deles. Vou até depois falar para eles, eu quero um frappé aqui de presente, que é o segundo programa que eu falo sobre eles. Mas é um bom exemplo, eu acho que isso aí não há maldade nenhuma nisso. A gente dá um exemplo que eu vi, fui lá como cliente, não toquei no assunto, e quando o meu pedido chegou com um canudo metálico. Então, assim, talvez, Ariel, uma iniciativa positiva por parte dos políticos seria apresentar algum tipo de incentivo, né, o benefício para estabelecimentos que tomassem essa iniciativa. Mas eu te digo uma coisa, Ariel,
principal ação que há não é nem política, ela é política partidária, ela é social. A pessoa que vê um estabelecimento... Tá de fora para dentro. A pessoa que vê o estabelecimento se comportar assim, ela passa a procurá-lo, né, naturalmente, exatamente porque tem a consciência que você falou. Nosso meio ambiente está ameaçado, precisa de atitudes, precisa de ações nesse sentido, e naturalmente as pessoas buscam aqueles que apresentam aquela iniciativa. Não adianta, quem não se moderniza, quem não se atualiza, né, na sua prestação de serviço, perde o seu cliente. Ouvir o cliente. Né? Ela tem que ouvir, tem que sentir o que o cliente está desejando e se antecipar a isso. E aí ele tem sucesso. E aqui eu já entro no outro gancho, que é o outro projeto que está em discussão e que vai no mesmo sentido aí da questão do prestar um serviço de qualidade para garantir a permanência e até, quem sabe, a ampliação da sua clientela, que é o projeto de lei que deu entrada agora também na última sessão ordinária, segunda-feira. Foi lido na sessão a entrada do projeto, agora que ele vai começar o seu trânsito interno, que é de autoria do vereador Renato, também de minha coautoria, que é o que regulamenta o serviço de aplicativos de transporte passageiro na cidade. A gente fala Uber, mas tem uma série de aplicativos. Aqui o Uber é internacionalmente o mais popular. Hoje, nós temos na cidade aí uma série de reclamações de pessoas que se passam por motoristas. Temos motoristas do Uber em Itajubá? Temos. Temos aplicativos de transporte passageiro em Itajubá? Temos. Mas temos também pessoas que, mal intencionadas, se dizem integrantes de aplicativos sem ser. Então, se o Duarte descer agora, pegar o carro dele e falar, não, sou motorista de Uber, sem ser, se o Melo descer agora, pegar, meu carro a partir de agora sou motorista de Uber, sem ser, isso é crime. Eu estou fazendo transporte clandestino de passageiro. Que perigo tem isso? A pessoa mais desavisada pode falar, Melo, isso aí é detalhe, não tem problema nenhum. Tem. Enquanto ninguém sofre um acidente, ninguém liga. Enquanto um motorista desse, mal intencionado, não pegar uma menina e levar para um lugar estranho, ninguém vai se preocupar. Não pode ser assim. Nós temos que nos... E outra coisa também, temos que estar precavidos. Facilitaria em torno de sequestro, assalto, de coação. coação. Nós temos casos, denúncias de motoristas clandestinos que estão usando carros sem documentação e eles sem habilitação. Né? Então, essas denúncias são graves, precisa da regulamentação desse tipo de serviço na cidade para que a fiscalização seja feita de maneira mais efetiva. Hoje, os órgãos fiscalizadores, não é que eles são impedidos de fazer a fiscalização, mas dificulta o trabalho deles, uma vez que não há uma regulamentação municipal. Então, o projeto de lei do vereador Renato, ele prevê exatamente essa regulamentação. Ele foi feito aí, vamos dizer, a 6 mãos, porque além dele, eu como coautor, o secretário Sargento Pereira, que é o secretário de Defesa Social, né, do Poder Executivo, também participou, que é quem cuida ali da parte de trânsito, né, municipal e também da Guarda Municipal, que vai ser o órgão fiscalizador direto, já que o nosso trânsito ele é municipalizado. Então, aí foi feito aí várias pessoas juntas e tomando como base cidades já que conseguiram regulamentar com sucesso esse tipo de serviço no seu município. Algumas cidades, inclusive São Paulo, teve muito problema quando tentou regulamentar pela primeira vez. Então, a gente já aprendeu com o exemplo dos outros, que erraram, que tiveram que voltar atrás, e já pegamos os modelos que mais funcionaram. E aí esse projeto, repita, agora que está entrando em análise na Câmara e vai entrar para passar pelas comissões, motoristas de aplicativos serão ouvidos, taxistas serão ouvidos, né, isso tudo aí vai ser discutido. E aí eu entro, né, qual foi o link que eu fiz. O ouvinte pode perguntar, o que os taxistas pensam disso? Várias cidades nós vimos aí briga de motoristas de aplicativo com taxistas, né, porque estão competindo por um mesmo mercado. Eu também tinha essa impressão aqui, mas eu confesso e compartilho aqui com os ouvintes que eu percebo uma tranquilidade grande dos nossos taxistas em relação a essa questão. Eles estão tranquilos, eles sabem que é uma concorrência, desde que seja uma concorrência leal, uma concorrência justa, eles estão dispostos a enfrentar. O que eles não podem aceitar, e estão certos nisso, e tem que é reclamado, é a presença de motoristas clandestinos. Que aí eles falam, aí não dá para competir. Porque eles não pagam taxa nenhuma,
não paga imposto nenhum, não tem cobrança nenhuma, não é fiscalizado por ninguém e fica ali na mesma fila que nós buscando passageiro. Isso está errado. Já deu uma polêmica na época que os motoboys estavam se regulamentando para mototáxi. Sim. Deu ali uns entreveros, mas mantivemos a paz, né? Depois que regulamenta, você vê que aqueles que estão errados saem. Os que estão errados, né, deixam de existir porque eles não conseguem sobreviver num ambiente onde a lei é clara, as regras são claras, são cumpridas e exigidas. Nós tivemos aí semana passada, um problema aí, onde um motorista clandestino tentou entrar na fila de taxistas na rodoviária. E aí houve até partir para agressão física. Isso a gente não pode permitir. Ou seja, o taxista estava ali devidamente registrado, com todas as suas obrigações legais em dia, prestando serviço para os passageiros, quando chegou um motorista sem nenhum tipo de cadastro, sem nenhuma legalização, sem nenhuma previsão de lei para isso, e quis ocupar o espaço. É igual você que está me ouvindo aí, que tem um comércio, e aí o Duarte resolve vender o mesmo coisa que você vende do seu lado, sem pagar uma taxa, sem pagar IPTU, sem pagar o alvará, e quer competir com você. É injusto. Então a gente tem que ter essa preocupação, e é por esse motivo que o projeto de lei está em andamento. Só mandar uma mensagem aqui para quem responder as mensagens que estão chegando, que senão eu perco depois. A Eliana mandou aqui que as decisões têm que sempre vir de baixo para cima, por parte da sociedade, acima de tudo, e não por regulamentações. Se a sociedade não tem consciência, muito menos um burocrata vai ter. Parabéns pela posição. Obrigado aí, Eliana, pela mensagem. Nosso colega aqui, o vereador Molina, grande vereador Molina, está aqui mandando mensagem também. Melo, a ideia é substituir os canudinhos de plástico por canudinhos de papelão que virão embalados em plástico. Ou seja, eliminar as sacolas plásticas, substituindo-as por outras bio... Meu Deus, que nome é esse, Molina? Bio sei lá o quê. Para o consumidor carregar um monte de produtos que já vêm embalados em plástico. Verdade. O que o Molina está dizendo é o seguinte... Tem as sacolinhas biodegradáveis, né? Deve fazer... O que se embalar em plástico daqui para frente deve ser biodegradável ou outra solução. Inclusive esse foi um dos problemas que fez com que a lei de, sei lá, 5, 6, 8 anos atrás, não lembro quando isso foi discutido na cidade, mas foi que não deu certo. Porque não se conseguiu definir qual era o tipo de sacolinha que podia. A lei falava, sacolinhas que venham identificadas como biodegradáveis. Aí o Duarte, espertão, pega a sacola plástica, carimba, biodegradável. Pronto, ela está identificada como biodegradável. E aí? Mas não é. Então, o que o Molina fala é isso, o vereador Molina está mandando mensagem aqui, isso a gente já discutiu em comissão. De que adianta eu ir no supermercado, voltar com uma sacolinha biodegradável, bonita, ecologicamente correta, se dentro dela tem dezenas de produtos que eu comprei, todos dentro de saco plástico normal? Qual é o benefício que estamos tendo, enfim? Será que realmente há algum benefício nesse sentido? E o outro substituiu o canudinho plástico por canudinho de papelão, que vem embalados num plástico. Qual é a diferença, então? Qual é o ganho nisso aí? Então a gente tem que realmente parar para pensar que as coisas não são tão simples assim como parece. André Fialho também mandou mensagem aqui. Em relação à proibição dos canudos, acredito que toda ação para preservar o meio ambiente é válida, mas depende de cada lugar. Talvez a luta contra os canudos e outros produtos plásticos seja de interesse das cidades costeiras, como foi mencionado, mas para uma cidade como Itajubá seria irrelevante, pois nossa principal luta pelo meio ambiente seria contra os entulhos jogados a céu aberto por carroceiros e outros. E voltando à proibição dos canudos, seria tão mais fácil se fôssemos menos Nutella e usássemos boca e pura simplesmente. Boa, entendi, André. Vamos usar a boca pura e simplesmente. Precisa de canudo para isso, não. Não tem muito o que discutir. Sejamos menos Nutella e mais raiz, aí usando a linguagem dos memes atuais. Obrigado, André, pela sua mensagem. É isso que eu acho também. Às vezes a gente complica muito as coisas que são simples de resolver. Só que a gente vende dificuldade, né? A gente apresenta dificuldade para vender facilidade. Antigamente, Melo, eram usados nos estabelecimentos também aquela colher longa para mexer o suco. Sim, eu lembro disso. Não se usava muito canudo. Só que com a gente for aqui no vadinho é assim, né? O vadinho você recebe o suco e a colher
grande vem junto. Vem ali, é o melhor negócio. Até eu lembro, as caipirinhas também já seguiam com açúcar adoçante e a colherinha do lado. Hoje segue um canudo cortado ao meio, ou um canudo específico. Antes tinha aqueles... A gente deve se lembrar que o pessoal distribuía até de brinde do estabelecimento parecia uma pazinha, era de acrílico. Sim. Não era côncavo como uma colher e você usava ali para mexer e levava aquilo de brinde depois. Vinha com a marca do estabelecimento, né? Com a logomarca, E acabou isso. Era comum. Então, às vezes, né, como o André falou aí, talvez tenha... A solução esteja no passado já, é que a gente se perdeu aí no meio do caminho. A gente poderia usar o exemplo aí das gerações anteriores, muitos dos costumes, né, antigos poderiam ajudar nessa questão da conscientização. Uma vez eu vi, você falou agora, Duarte, aí, compartilhando aqui com o ouvinte, uma vez eu vi um texto sobre isso, não vou lembrar agora, mas é onde uma senhora encontrava com uma moça no supermercado e a moça questionava a senhora se ela não tinha consciência ambiental. E aí essa senhora falava, eu cresci tomando leite que eu recebia no latão em casa. E ela dava vários exemplos, não vou lembrar aqui agora, mas vários exemplos de práticas de gerações aí, duas anteriores à nossa, que eram muito mais ambientalmente corretas do que a que nós adotamos hoje. Né? E aqui, se eu puxar um pouquinho, eu não sou tão velho assim, não sou tão velho quanto o Duarte, não, mas se eu puxar um pouquinho aqui, eu lembro que na minha infância, refrigerante era de vidro. Era de vidro. Até hoje o pessoal pergunta no estabelecimento, não tem a Coca-Cola? A famosa KS, né? A famosa KS. E aí foi ao longo da O leite geração. era em garrafa, o leite era deixado. Então, as casas antigamente tinham aquele compartimento que as pessoas, que nem a gente faz hoje de caixinha para correio, tinha, nas casas mais antigas eu já vi aqui em Itajubá que tinha lá o compartimento para receber o leite e pão. Não, eu te falo, eu tomava leite assim quando criança. Né? Recebia, colocava na garrafa, e colocava para ferver e tudo era assim. Não era saquinho, não era caixinha, nada disso. Refrigerante era vidro. Tinha a preocupação de levar o vasilhame vazio, trazer cheio. Foi ao longo da nossa geração que isso foi mudando. Então, eu lembro desse texto que eu vi na internet, talvez se encontrar eu trago aqui. Mas onde uma jovem questionava uma senhora se ela não tinha consciência ambiental. E aí ela deu uma lição de moral. A minha geração fez isso. Então, o erro não está na minha geração. Alguma coisa se perdeu aí no meio do caminho, que hoje a gente faz coisas que a gente condena. Porque algumas pessoas que fazem uma análise mais superficial acham que assim, não, sempre foi feito tudo errado, agora nós vamos ter que corrigir. Não. Nós perdemos a mão aí ao longo da evolução. Em algum momento a gente foi perdendo a mão, a praticidade falou mais alto, né, que o plástico é mais prático, você não precisa trazer de volta. E aí, também, né? Perdeu a mão, agora alguém acordou, algumas pessoas estão acordando e falaram, opa, peraí, vamos mais devagar com o andor, porque a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai deixando de resíduo para o meio ambiente. Mas aí, como diz o André, eu acho que muitas das soluções, não todas evidentemente, mas muitas das soluções estão no exemplo do que a geração passada deixou para nós. Queria só voltar no tema do Uber que eu estava aqui, porque tem um outro projeto de lei que é de autoria aí da Comissão de Serviços Públicos, da qual eu sou membro, o vereador Renato também é membro, que tem chamado a atenção dos taxistas. Já que a gente estava falando de Uber, táxi, o projeto de lei ele prevê um rodízio das vagas de táxi na cidade. Segundo alguns taxistas, o vereador Renato ele entende bem dessa área de transporte de passageiros. Alguns taxistas reclamam que alguns pontos são mais movimentados, outros são menos movimentados. Então, depois que você participa da concessão, você fica fixo naquele ponto para sempre. E aí surgiu essa discussão. Seria produtivo, seria positivo fazer um rodízio dessas vagas, né, ao longo dos anos? Porque senão o Duarte vai ficar sempre num ponto que é menos prestigiado e o Melo vai ficar sempre num ponto que é mais prestigiado, sendo que isso é uma concessão do serviço público. A vaga não é da pessoa. A vaga ela pertence ao poder público e está cedida para que aquele prestador de serviço devidamente regularizado, regulamentado, com suas taxas em dia, possa fazer uso. Então essa discussão surgiu, o projeto de lei deu entrada, alguns taxistas fizeram contato conosco apavorados. Nós vamos ter que mudar de vaga. Eu falei, gente, calma, não é assim que funciona. Né? Tudo vai ser discutido. E aí o que eu falei para alguns que me procuraram, e reforço isso aqui para os nossos ouvintes, é que quando esse projeto chegar nas comissões, ele nem chegou nas comissões ainda. Quando ele chegar nas comissões, inclusive na nossa,
a Comissão de Obras e Serviços Públicos, que foi a autora do projeto, os envolvidos serão chamados para ser ouvidos. E aí sim, porque para a gente ouvir a opinião da comunidade sobre um tema, esse tema tem que estar em discussão. Eu não posso inventar um assunto aqui e chamar lá na Câmara, Duarte, vem aqui falar sobre o que você acha das rádios comunitárias, se isso não tiver em discussão formalmente na casa. Então, esse é um assunto que surgiu, uma demanda levada por um grupo de taxistas, para nós sabermos se isso realmente procede ou não, se isso realmente é positivo ou não, se é viável ou não, nós vamos chamar, criou-se então a proposta de lei, que vai ser discutida, avaliada, depois de ouvidas as partes, é que esse projeto dá prosseguimento ou não. Então, eu queria aqui tranquilizar os ouvintes, os taxistas, aquele que estiver nos ouvindo. Eu recebi ligação aqui de taxista durante o programa, então eu não pude atender. Então, se você estiver nos ouvindo, estou tranquilizando sobre essa questão desse projeto de lei que prevê o rodízio das vagas de táxi na cidade, para que vocês saibam que serão chamados, serão convidados para ser ouvidos na casa antes desse projeto chegar em plenário, se é que chega. Porque depois de ouvido, acontece muito, e aí é bom deixar o ouvinte ciente, tem muito projeto de lei, Duarte, que um vereador propõe e no meio do caminho ele desiste, porque ele percebe que aquela ideia que a princípio um grupo trouxe para ele, ou que ele acreditou que seria viável, ele descobre que não é. Ele percebe que não é viável, então ele retira o projeto de discussão. Isso aí é muito comum e não há nenhum problema nisso. A gente não tem que ter medo daquilo que é discutido, se tivermos uma Câmara consciente, uma Câmara que está tentando ficar alinhada com a sua população. E aqui eu entro no outro assunto, que ontem nós tivemos uma reunião de comissão de Educação, Turismo e Desportos, presidida pelo vereador Fabrício, onde nós recebemos o secretário de Cultura e Turismo, o Massude, e a assessora especial ali, a Eva, da Prefeitura, para prestar contas e apresentar informações sobre todas as comemorações, os eventos que tivemos por ocasião dos 200 anos da cidade. Depois de tudo concluído, eles retornam à Câmara a convite da comissão para apresentar a planilha de gastos, como que foi, o que gastou com o que, onde gastou, que dinheiro que era, quem patrocinou. Eu não sou membro da comissão, eu sou suplente. Então, quando falta um membro, eu sou convidado a participar da comissão. Ontem, nenhum deles tinha faltado, a comissão estava completa, com os 3 membros, mas eu estava lá como convidado, porque é um assunto que me interessa. Trabalhei com o Massude, 5 anos na prefeitura, conheço o trabalho dele, então eu queria realmente ver o resultado, o balanço final daqueles eventos. O que eu presenciei ali foi, por parte de 2 vereadores, perguntas e acusações, perguntas na forma de acusações, tentando fazer acreditar que houve irregularidades no processo. Você ter dúvidas é uma coisa. Você fazer perguntas para tirar suas dúvidas, esclarecer a sua dúvida é uma coisa. Fazer isso com maldade é outra. Eu até brinquei, Duarte, na hora, depois de 2 horas de discussão, onde o Massude apresentou tudo, a planilha, quanto foi gasto, de onde tirou, quem patrocinou, as parcerias público-privadas que foram feitas, Vi vereador insistindo em perguntar coisa errada. O vereador Zambrano estava lá, o vereador Marcelo Kraus estava lá fazendo perguntas pro Massude, insistindo, tentando induzir que havia erros. E uma coisa que eles questionaram muito, e aí eu tenho visto isso muito na nossa Câmara, e eu compartilho isso com nossos ouvintes. É meio que regra você considerar empresário bandido. A gente tem visto isso muito na discussão do plano diretor. O plano diretor vai beneficiar empresários. Falei, que bom! Porque se o empresário tiver que escolher entre Itajubá, que o considera um bandido, e Pouso Alegre, que faz tudo para receber, ele vai para Pouso Alegre. Depois não adianta ir para o Facebook reclamar que Itajubá não gera emprego. Enquanto nós estamos tratando empresário, investidor como bandido, ele não vem para cá mesmo, não. Quem gera emprego, Duarte, não é a prefeitura. Quem gera emprego não é o Duarte, não é o Melo, é o empresário. É o cara que tem dinheiro. É o cara que é capaz de pegar o dinheiro dele e vou investir em alguma cidade. E ele vai investir, desculpa a sinceridade, ele vai investir na cidade que dá retorno para ele.
Uma época que para investir tem que ter muita coragem e tem que ter muita dinheiro. coragem. Então, assim, não adianta a gente aqui fazer discurso bonitinho ou tentar ser politicamente correto. Vamos ser práticos. Nós vimos aí, eu citei no começo do programa, o último índice do CAGED, que é o índice que mostra do Ministério aí do Trabalho, não é mais o Ministério do Trabalho agora, né? É o Ministério da Economia, que mostra quantas vagas de empregos foram criadas e foram perdidas no Brasil, e mostra isso cidade por cidade. O último que foi atualizado, foi do mês de maio, mostrou que Itajubá está em último lugar no sul de Minas. Aí vem no exército a gente chama herói de banheiro, né? No banheiro faz discurso, pode tudo, resolve tudo, mas na prática não faz nada. Aí vem aqueles heróis de Facebook e posta lá na internet. Itajubá está em último na fila da geração de emprego no sul de Minas. Está em último no mês de maio, está em último no último ano, está em último nos 5 anos, está em último nos 12 últimos anos. Desde que esse CAGED foi criado, eu não estou aqui com a data exata, desde que esse índice foi criado, Duarte, Itajubá está em último. Eu acho que faz uns 12 anos ou 15 que esse índice foi criado. Então, que a nossa situação está ruim, é verdade. Que o ouvinte que está nos acompanhando agora deve estar sem emprego, é uma realidade. Mas essa não é a realidade atual, é uma realidade que vem nos acompanhando há mais de 12 anos. Hoje, o nosso saldo do CAGED é negativo. Há 5 anos, o nosso saldo do CAGED é negativo. Mas mesmo quando o Brasil estava bombando, que aquele que hoje está preso dizia que nós estávamos numa marolinha, quando o mundo estava em crise, e o Brasil estava aí bombando de geração de empregos, enquanto a gente gerava 3 mil empregos, Pouso Alegre gerava 12 mil. Poços de Caldas e Varginha gerava 18 mil. Pode olhar os índices do CAGED. No próximo programa eu vou trazer os números atualizados aqui. Mas nós sempre estivemos em último. Então o problema de Itajubá, ele é um pouco mais profundo do que você pegar um número isolado aí do último mês e jogar na internet para causar treta e confusão e se promover em cima da mazela do outro. Você aproveita que tem uma população, uma parcela da população de Itajubá desempregada e quer se promover politicamente em cima disso. Isso é pecado, isso não é nem crime, isso é pecado. Você querer fazer do problema do outro um palanque para você. Quer ser justo? Vamos falar. Itajubá está em último na fila de desenvolvimento econômico do sul de Minas há 12 ou 15 anos. O que é isso? O que é a famosa cabeça de burro que tem levando nós para trás? Um exemplo da cabeça de burro, Duarte, é o nosso plano diretor, que é de 2003, desde 2013 deveria ter sido renovado e não o foi. Está na Câmara agora para ser aprovado a versão moderna dele. Tem vereador discutindo se deve ou não aprovar, porque se aprovar vai beneficiar empresário, como se isso fosse um problema. Como se nós estivéssemos morando em Cuba. Em Cuba não pode empresário, em Cuba o Estado faz tudo. Né? E essa discussão aí de sexo dos anjos fica atrasando o desenvolvimento da cidade. Então hoje, um empresário chegar no sul de Minas, vier a Itajubá, quero implantar a minha empresa aqui. Seja bem-vindo, senhor empresário. Só que a nossa lei é de 2003, que puxa por leis de 1998, que são as regras que regem como a sua empresa vai funcionar aqui. Aí ele vai para Pouso Alegre e vai para uma cidade onde o plano diretor dele é atual. Ele vai para Santa Rita do Sapucaí, que foi citada pelo vice-presidente da República como exemplo de modernidade, onde a lei dele é atualizada. Ele vai para Varginha, onde a lei da cidade está atualizada. É necessário ser tão esperto assim para saber por que Itajubá está em último da fila? Não precisa ser. Mas os mesmos heróis de Facebook que vão lá na rede e jogam que Itajubá está em último na fila, é o mesmo que vota contra a implantação de um cinema na cidade. Lembrando que o cinema não é dinheiro público. Foi uma empresa que fez a Itajubá, se interessou e falou, quero me instalar aí. Gerando emprego, é pouco, mas quem está trabalhando lá agradece. A família que está lá sendo atendida hoje com um membro trabalhando no cinema agradece. O dinheiro que é gerado com a receita interna na cidade, para quem vai assistir cinema lá, paga a sua entrada e isso é revertido em ISS no município, a cidade agradece. As famílias dos jovens que antes pegavam a estrada para ir para Pouso Alegre e voltar só para ver o filme dos Vingadores, ou a criança que quer ver o Rei Leão, o Toy Story, não vai mais, fica aqui agora, agradece.
Foi uma empresa que veio. Mas os mesmos vereadores que votaram contra o cinema são aqueles que vão lá reclamar que não tem emprego. Os mesmos vereadores que tentaram impedir que a prefeitura doasse 10 mil metros quadrados para a Divantec, uma multinacional, se eu não me engano, da Nova Zelândia, para se ampliar, construir o seu galpão próprio da Itajubá, os mesmos que tentaram impedir a doação são os mesmos que vão reclamar que Itajubá não gera emprego. Então, a pergunta que fica no ar é, já é meio-dia, mas a pergunta que fica no ar é, a quem interessa o resultado negativo de Itajubá? A quem interessa Itajubá continuar em último na fila do desenvolvimento, da geração de emprego do sul de Minas, como ela está há 12 ou 15 anos? No próximo programa, eu vou trazer um número atualizado e exato, que eu estou falando números redondos, mas é isso. Porque eu sei que são esses números, porque quando foi na última audiência pública sobre o plano diretor, eu estava com os números em mão, eu tinha a planilha. Né? Porque alguns vereadores lá que se dizem independentes, que não tem coragem de falar que é oposição, né? Não é homem para isso, fica falando, sou independente. É oposição, e é oposição à cidade. Ficou falando na audiência pública para poder incendiar a plateia e fazer palanque, dizendo que os números de geração de emprego de Itajubá eram muito ruins nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos. É verdade, é muito ruim. Mas se puxar para 15 anos, fica pior ainda. Porque mesmo quando o Brasil bombava, Itajubá, com todo o seu potencial, patinava. Era vergonhoso o nosso resultado, comparando com as nossas cidades vizinhas, que fazem o seu dever de casa. Não é culpa delas, não. Eles estão fazendo o dever de casa. Está na hora de a gente fazer o nosso dever de casa também. Então, no próximo programa, eu vou trazer esses números atualizados para a gente poder discutir aqui com os nossos ouvintes também sobre essa questão da geração de emprego, que é um outro assunto que está muito à tona aí. Quero mandar um abraço aqui para o Adilson, que mandou uma mensagem para nós, para o Rogério também. O Rogério mandou uma pergunta. Rogério. Ele volta lá na questão da Valônia. Ele volta na questão da Valônia? Deixa eu ver aqui. Poderia me tirar uma dúvida? Por que houve audiência pública da Valônia, sendo que para ter uma licitação precisaria de um prazo de 6 meses? Vocês não sabiam disso? Ou só aconteceu a audiência para dizer que vocês se preocupam com o povo? Rogério, você faz as perguntas provocativas, você não soube se comportar lá na Câmara, né? Lamentável, mas vamos lá. Ao contrário de você, eu sou educado. Não é para fazer de conta, não. A audiência pública ela foi realizada, não havia necessidade de haver audiência pública. Todo mundo sabia quando o prazo do contrato vencia. Acontece que para o contrato ser renovado, ele precisa vencer. E todo o trabalho para isso foi feito ao longo de meses pelo Poder Executivo. A Câmara, o Poder Legislativo, não tem autonomia sobre isso. O Poder Executivo fez todo um trabalho de fiscalização e levantamento das falhas. Isso foi lido na audiência pública. Se você tiver acompanhado o que foi feito lá, a audiência pública iniciou com a fala de um vereador, lendo todos os pontos levantados pela Prefeitura como falhas na prestação de serviço. Isso tudo teve que ser levantado ao longo de meses, junto ao Ministério Público, para ser documentado. Baseado nisso, nos pontos que são falhos, nas reclamações que havia, que reclamação oficial mesmo, ô Duarte, havia poucas. Não adianta, Rogério, você ir no Facebook ficar fazendo videozinho para aparecer. Isso não é denúncia. No poder público, seja executivo, seja legislativo, seja judiciário, tudo tem que ser documentado. Eu não posso falar, o Duarte acha que está ruim, o Melo acha que está ruim, o Rogério acha que está ruim. Achar e nada no poder público é a mesma coisa. Então, tudo tem que estar documentado. A Prefeitura precisou documentar tudo o que ela percebia que estava falhando. A partir daí, ela levantou os pontos que deveriam ser modificados, na opinião dela, num novo contrato. Isso foi feito. Quando a Prefeitura apresentou que tinha pretensão de renovar o contrato, foi que a Câmara fez o que deveria fazer. Convocou uma audiência pública para ouvir a população, saber quais são as demandas da população. Por coincidência, você não ficou até o final da audiência, se exaltou, nervosinho, né? Não ficou até o final para ouvir. Praticamente todas as questões levantadas pela população, os representantes da Prefeitura, ao final, elencaram como itens que foram colocados como exigência pela Prefeitura para renovar o contrato. A empresa aceitando aquelas exigências, contrato renovado. Se não aceitar, senta nas mesmas negociações e vê até que ponto é viável. Se não for viável, faz a licitação. Não tem problema nenhum estender em 6 meses. Isso é normal. Tá? O contrato está finalizando, são contratos longos,
estende-se por mais 6 meses até que o processo seja concluído com tranquilidade. O processo de licitação desse porte, ele é muito complexo, é muito traumático, né? Você vê aí, talvez o Rogério não saiba, talvez os ouvintes não saibam com detalhes, mas a prefeitura está há mais de 1 ano tentando fazer uma licitação, Duarte, para serviços de manutenção em escolas. Aí vem uma empreiteira, ganha, entra outra, impugna, entra outra, denuncia a que ficou em primeiro, a que ficou em primeiro perde a vaga para ficar em segundo, mas ficou em segundo, não tem documento, e está há 1 ano se arrastando. E não é falha da prefeitura, só é briga de empresa que quer ganhar, tá dentro do direito delas, né? Disputar mercado, mas isso vai atrapalha o andamento do serviço público. Por isso as licitações públicas são tão demoradas e tão burocráticas, né? Então é essa a questão. Nós não fizemos isso para aparecer, nós fizemos isso quando era o momento da Câmara agir. Na nossa opinião, nós poderíamos ser úteis, ouvindo a população e levando à prefeitura as opiniões que a população levou para nós. Para nossa grata satisfação, a prefeitura já tinha essas informações com ela, como foi apresentado pelos representantes lá, e já tinha colocado isso como exigência, né? Então, espero que tenha respondido aí. Você respondeu também. Uso e continuarei usando todos os recursos para poder buscar direitos. Mesmo assim, obrigado. Fica à vontade, se é livre para isso. Só que eu não acredito na ignorância e nem na falta de educação. Eu sempre tento resolver as coisas na conversa. Você está falando aqui na conversa. Ótimo, obrigado pela sua colocação, parabéns. Lamentei você na audiência pública ter saído antes do final. Na conversa aí existem meios legais, né? Sim, normal. Belo, só registrando, segurar você mais um pouco aqui, só registrando a participação da Fábia, a esposa do Luciano, que... Oi, Fábia. Faltou aqui com você hoje. A Fábia, e ela volta no assunto das sacolinhas, mas a gente já explanou mais ou menos a ideia que ela coloca aqui. Penso que uma mudança drástica referente ao uso de canudos, sacolinhas plásticas, realmente traria, no momento, mais problemas do que resultados positivos. A gente falou sobre isso. Mas acredito que com planejamento e com prazos maiores para todos se adequarem, aliados a uma campanha de conscientização das escolas, indústrias, supermercados, bares, restaurantes, etc., alcançaria os resultados esperados. A gente explanou legal sobre isso. Concordo exatamente junto com a ideia. Concordo exatamente com a Fábia. Fábia, dá um puxão de orelha aí no Luciano para nós. Um abraço para o Luciano, para a Fábia. Um bom final de semana para ambos. Tem uma mensagem que também chegou via Skype. Né? Alguém mandou mensagem para o WhatsApp. Chegou agora para nós aqui. Qual empresa de transporte vai ficar em Itajubá? Nós não sabemos ainda. Essa é uma decisão que cabe ao Poder Executivo. Eles estão negociando com a Valônia a renovação do contrato. Caso a Valônia aceite as exigências impostas para a Prefeitura, permanece a Valônia com as mudanças solicitadas. Se não for aceito, não chegarem no consenso, aí abre-se uma licitação e aí qualquer empresa de transporte pode participar e ganha aquela que atender às exigências. Tá bem? O ouvinte aí espera ter esclarecido. Vamos acompanhar. Repetindo, eu acho que na próxima semana é o prazo final para que essa decisão seja tomada. Sendo tomada, a gente traz a informação para vocês aqui. Beleza? É isso, Duarte? Tranquilo, é isso. Só encerrando o assunto que eu estava falando do Massoud, depois de 2 horas de discussão, lá, ele respondendo as perguntas, entregando as planilhas com todas as informações, e os 2 vereadores lá enchendo o saco, eu falei assim, Massoud, eu estou me sentindo aqui o Sérgio Moro tendo que explicar para Maria do Rosário o que é ilegal e por que o Lula está preso. Porque não adianta, quando você tenta explicar uma coisa para uma pessoa que não quer entender, ela não vai entender. Porque o objetivo dela não é entender, o objetivo dela é tumultuar. O objetivo dela é tumultuar. Então, aos heróis de Facebook, sinto muito informar, mas para discutir com a gente, tem que saber do que está falando, porque a gente tem conhecimento de causa, graças ao nosso trabalho aí de anos no setor público. Beleza, Duarte? Beleza. É isso, obrigado. Você, Luciano, fica uma mensagem para você igual o Tite deixou pro Neymar. O risco da gente faltar no nosso trabalho é o chefe perceber que a gente não faz falta. Brincadeira aí pro Luciano, boa sorte para a seleção brasileira aí no domingo. A gente enfrenta a final e vamos acompanhar o jogo. Um bom final de semana a todos. Duarte, obrigado aí pelo apoio aí na técnica. Estamos aí. A Renata também, um beijão. A todos que nos ajudam aqui na Rádio Futura. A você, ouvinte, que nos acompanha. A todos que mandaram mensagem para nós. Aqui tem o Marcos, o Rogério, o Benedito,
o Adilson e as outras mensagens que já sumiram aqui na minha tela. Mas um abraço a todos que nos acompanharam. O Face vai, não sei por que o Face vai fazendo isso. Ele vai porque é transmissão ao vivo, né? E aí eu fui descobrir isso depois, né? A gente tá na geraçãozinha aí perto dos 40, já tá apanhando um pouquinho das ferramentas novas. Mas por ser transmissão ao vivo, as mensagens vão sumindo. Por isso eu me preocupo em ler na hora que aparece aqui. Se eu não li alguma mensagem que desapareceu aí, desculpa, mas a ideia é tentar responder o máximo de perguntas possíveis. Obrigado a todos mais uma vez. Aqui é o Tenente Melo, nos Bastidores da Política. Próxima sexta-feira estamos de volta. Bom final de semana para todos. Preparem-se que o frio está chegando e dessa vez ele não vem de brincadeira. Essa é a previsão, pelo menos. Bom dia a todos os ouvintes. E a gente vai aqui fechando os Bastidores da Política, só informando lá no assunto dos pombos. Quem trouxe os pombos para o Brasil foi Dom João VI no século XIX, porque achou bonitinho lá em Veneza e parou essa peste aqui. E vamos que vamos com nossos pombos agora. Vamos lá.